Fala pessoal, aqui é o professor José, sejam bem-vindos ao canal Farmacologia Fácil, um canal que traz conteúdo de farmacologia, fisiologia terapêutica toda a semana, toda quinta-feira, e nós temos um grande desafio para essa aula, que é explicar a cascata de coagulação. Tenho certeza que você, se você é da área da saúde, deve ter durante a sua graduação estudado essa cascata, mas não lembra exatamente como ela acontece. E eu peguei esse desafio para o nosso canal e vou te explicar hoje basicamente da onde vêm as proteínas da chamada cascata de coagulação e como elas funcionam. Sem falar em fazer um paralelo com os principais medicamentos utilizados no tratamento de coagulopatias, especialmente no risco trombótico, ou seja, para evitar a formação de um trombo. Antes dessa aula, na aula anterior, eu falei da agregação plaquetária, que nós podemos entender que é uma primeira etapa da formação do trombo. Já a coagulação, que nós vamos trabalhar nessa aula, ela é uma segunda etapa para a formação de um coágulo e, em seguida, a formação de um trombo. Então seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Eu sou o professor José, professor de Fisiologia, Terapêutica e Farmacologia há um bom tempo. Fico muito grato em ter você aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, e sem falar que você precisa mandar para os colegas esse vídeo e, além disso, essa aula, e além disso, compartilhar o nosso canal com todo mundo para aumentar cada vez mais a nossa casa, a nossa sala de aula, que é o canal Farmacologia Fácil. Vamos lá então, vem comigo e vamos aprender mais sobre coagulação sanguínea e os principais fármacos anticoagulantes. Bem, como nós vimos na aula passada, o primeiro passo para a formação de um trombo é a agregação plaquetária. Então, tudo começa com o cisalhamento, com um momento de hipóxia, por exemplo, com uma brecha no endotélio vascular, que gera então exposição de fibronectina, laminina, colágeno e o fator de von Willebrand, que liga com as plaquetas e assim forma a primeira camada, a monocamada de plaquetas chamada de adesão plaquetária. A partir daí começa a ativação das plaquetas por diversos fatores e essa ativação faz com que ela mude o seu aspecto conformacional, além de secretar algumas substâncias para o seu exterior através de vesículas. Então essa exocitose libera algumas substâncias no ambiente da formação do coágulo, ou seja, no local que está acontecendo esse processo de tampão plaquetário, e essas substâncias vão atuar tanto na agregação plaquetária quanto na coagulação sanguínea. E quem são elas então? Aquelas que vão atuar muito mais na agregação plaquetária, elas vêm dos grânulos densos, são elas o ATP e o ADP, como mostra aqui nessa figura. Mas nos grânulos alfa nós temos o fator de von Willebrand e o fibrinogênio, que também fazem parte da agregação plaquetária. Mas tem um fator aqui que a plaqueta libera no processo de ativação que vai ser utilizado lá na cascata de coagulação. E esse fator é o fator 5. Muito bem, então nós temos uma proteína chamada de fator 5 que é liberado pelas plaquetas no momento da agregação plaquetária. Se você não lembra do processo de agregação plaquetária, que é baseado na adesão, na ativação e propriamente dito na agregação, volta na aula aqui no canal, assiste a aula da agregação plaquetária, depois termina essa primeiro e vem para cá para a gente continuar esse conhecimento juntos, tá? Então é liberado várias substâncias, dentre elas o fator 5. Então o fator 5 é uma proteína circulante no local onde está acontecendo a agregação plaquetária e que vai ser usada então depois no processo de coagulação. Além desse fator, nós temos outros fatores que são produzidos no fígado, que utilizam então a vitamina K como cofator. Inclusive existe um anticoagulante chamado de varfarina, derivado cumarínico, que bloqueia essa vitamina K, ou seja, diminui a produção desses 4 fatores. Quem são eles? Fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Show?
Muito bem, quem é o fator 2? O fator 2 é a protrombina, que ao cair na circulação já se autoativa em trombina, ou seja, fator 2 ativado. Então, no momento do início da cascata de coagulação, eu tenho uma quantidade de trombina pequena circulando no sangue já, fator 7, fator 9, fator 10 e o fator 5 que foi liberado pelas plaquetas. E aí, então, para que serve o processo de coagulação sanguínea? Ele é uma cascata de ativação de proteínas que tem como objetivo, qual que é o objetivo da cascata de coagulação? Formar fibrina. A fibrina, ela vai fazer um gel de polímero que vai segurar as plaquetas aonde elas estão, para que haja cicatrização no tecido. Tanto que depois, quando esse tecido já está cicatrizado, são liberadas substâncias anticoagulantes que vão degradar esse gel de fibrina. Legal, né? Então, eu preciso produzir muita fibrina. E o que é a fibrina? É o fibrinogênio transformado. O fibrinogênio é o fator 1. Olha que legal, uma proteína da cascata de coagulação também, que foi liberada lá pelas plaquetas. O fibrinogênio ele está circulando no sangue e também é liberado pelas plaquetas. E ela é ativada em fibrina, ou seja, fator 1 ativado. Legal, quem ativa o fibrinogênio em fibrina? Quem transforma o fibrinogênio em fibrina e assim gera o gel de polímeros? A trombina, ou seja, o fator 2 ativado. Tá, professor, mas você acabou de dizer que a trombina ela é sintetizada no nosso fígado a partir da vitamina K. Então, por que eu preciso uma cascata inteira de coagulação para produzir mais trombina se eu já tenho trombina liberada do fígado? Porque a quantidade de trombina é muito pequena. A demora na ativação da trombina é maior. Então eu preciso ter uma quantidade muito maior de fator 2 ativado para que realmente eu tenha um gel de fibrina sendo produzido. Então, o objetivo da cascata de coagulação é produzir uma quantidade maior de fibrina do que naturalmente poderia ser produzido para formar esse gel sobre as plaquetas que já estão agregadas, que já estão segurando a hemorragia. Muito bem, para que haja essa superprodução de trombina, ou seja, ativação do fator 2, eu preciso criar um complexo de proteínas composto pelo fator 10 ativado, pelo fator 5 que veio lá das plaquetas ativado e fosfolipídios e cálcio. Esse complexo de duas proteínas, né, o fator 10 e o fator 5 ativado, cálcio e alguns fosfolipídios, eu chamo de complexo protrombinase. Então eu tenho um mecanismo de transformação de protrombina em trombina, para que eu gere mais fibrina a partir do fibrinogênio. E para que haja essa superprodução da trombina, eu preciso ter esse complexo, chamado de complexo protrombinase, que são duas proteínas ativadas. O fator 10, que foi produzido aonde? Lá no nosso fígado, e o fator ativado, no caso, e o fator 5 ativado, que foi ativado por quem? Pela própria trombina. Olha como mostra a figura. A trombina, aquela pequena parte de trombina produzida no fígado, ativa o fator 5 em fator 5 ativado. E da onde que veio o fator 5? Lá das plaquetas, na liberação dos grânulos alfa. Tá, vamos revisar então. Então eu preciso ter um complexo de duas proteínas ligadas com cálcio e fosfolipídios para transformar a protrombina em trombina. Beleza. Da onde vêm essas proteínas? Bom, eu tenho o fator 10, que foi produzido no fígado, que ele foi ativado. Nós já vamos ver quais são as vias de ativação do fator 10. Show? Já o fator 5, ele veio da plaqueta. Mas quem ativou o fator 5 para formar esse complexo? A própria trombina, em pequena quantidade, que foi produzida no nosso fígado e se autoativou, ativa o fator 5 para ele virar o fator 5 ativado. Então o fator 5, beleza, nós já sabemos de onde vem. Agora falta o fator 10. Quem ativa o fator 10 para formar esse conglomerado tão importante chamado de complexo protrombinase? Bom, eu tenho duas vias de ativação do fator 10. Uma via que acontece no tecido, e essa via que acontece no tecido ela é super simples e chamada de via extrínseca, e uma outra via que ativa o fator 10, que é chamada de via intrínseca e acontece na plaqueta.
Show na superfície da plaqueta e também citoplasma. E também lúmen do vaso sanguíneo. Show? Então uma vem da plaqueta, outra vem, a intrínseca vem da plaqueta e a extrínseca vem do tecido. Vamos começar falando da via extrínseca que ativa o fator 10. Bom, a via extrínseca é muito fácil. Por quê? Quando ocorre a lesão, nós temos a exposição do fator tecidual no endotélio vascular. O fator tecidual, ele vai se ligar ao fator 7. E automaticamente o fator 7, que veio da onde? Da onde veio o fator 7, meu querido? Lá do fígado. Lá do fígado produzido a partir da vitamina K, como cofator a vitamina K. Então o fator 7 vai se ligar no fator tecidual, que foi exposto no endotélio vascular, e vai ser ativado. Então eu tenho o complexo extrínseco. A partir daí, que é o quê? Fator tecidual, fator 7 ativado, que foi ativado ao se ligar no fator tecidual, e cálcio naquele ambiente. Esse fator tecidual mais fator 2 ativado e mais cálcio é chamado de complexo extrínseco. E ele vai ativar o fator 10. É uma das vias de ativação do fator 10. Legal, né? Agora vamos para a via intrínseca. A via intrínseca começa na superfície da plaqueta. Olha que interessante. Aonde eu tenho uma proteína que nós chamamos de fator 12. O fator 12, ele vai sofrer a ação de uma proteína sintetizada, que está dentro da plaqueta, melhor dizendo, chamado de calicreína. Então ocorre uma transformação de pré-calicreína em calicreína. Ela vai se ligar no fator 12 e ativar o fator 12. O fator 12 ativado, né? E outro fator que aumenta a possibilidade de ativação do fator 12 é o cininogênio de alto peso molecular, o CPM, o CAPM, que está dentro da plaqueta também. Esses dois fatores, então, ativam o fator 12. O fator 12, ele é capaz de produzir mais calicreína, então tem uma retroalimentação esse sistema para que ele seja mais efetivo. O fator 12, ele vai se ligar, ele vai correr pela membrana da plaqueta e ativar uma outra proteína, chamada de fator 11. O fator 11, então, vai ser ativado e mais uma vez vai sofrer a ação, vai ser junto com o cininogênio de alto peso molecular, essa proteína tão importante, e ela vai ativar o fator 9, outra proteína que agora o fator 9 nós sabemos que vem do fígado. Aí, pessoal, o fator 9 ativado mais a trombina que está circulando é capaz de ativar o fator 8. Outra proteína. Então vamos do 12 para o 11, para o 9 e para o 8. Tá, mas o fator 10 faltou, né? O fator 10 é o objetivo. De novo, então, a via intrínseca, que é intrínseca à própria plaqueta, começa na superfície com a ativação do fator 12, que sofre a ação, então, da calicreína e do cininogênio de alto peso molecular para ser ativado. Uma vez ativado, o fator 12 vai produzir mais calicreína e ocorre uma retroalimentação. O fator 12 ativado vai se ligar no fator 11, que vai ficar ativo, que junto com o CAPM, cininogênio de alto peso molecular, ativa o fator 9, que uma vez ativado, junto com a trombina, fator 2 ativado, vai ativar o fator 8. Show? O fator 8 ativado mais o fator 9 ativado vai gerar o complexo intrínseco. Lembra do complexo extrínseco? Sim, é o fator tecidual e o fator 7 ativado mais cálcio. O complexo intrínseco é o fator 8 ativado, fator 9 ativado e o cálcio. Esse complexo tem a capacidade de ativar fator 10. Então a origem do fator 10 ativado é o complexo intrínseco, que é composto do fator 8 ativado, 9 ativado e cálcio, e o complexo extrínseco, que é o fator tecidual e o fator 7 ativado. Uma vez produzido o fator 10, ativado o fator 10, eu posso então formar o complexo protrombinase, que é fator 10 ativado, 5 ativado, cálcio e fosfolipídios, que vai fazer a ativação de uma grande quantidade de protrombina em trombina. E a trombina, a partir daí, converte uma grande quantidade de fibrinogênio em fibrina para formar um gel de polímeros que vai recobrir aquela agregação plaquetária que já aconteceu, formando então o nosso
coágulo, que vai proteger então de uma hemorragia o meu sistema circulatório. Mas no momento que eu preciso bloquear esse processo, existem algumas substâncias que são capazes de fazer isso. Por exemplo, a antitrombina 3. A antitrombina 3, ela é uma bloqueadora de trombina. Ou seja, além de atuar lá no final da cascata, na ativação do fibrinogênio em fibrina, também vai bloquear a trombina em todos os locais que ela possa agir. Por exemplo, ela vai impedir a formação do fator 5, porque sem trombina não há ativação do fator 5. Ela vai impedir a formação do fator 10, vai impedir a ativação do fator 10 ativado, do fator 10 em fator 10 ativado, e vai impedir então o fator 2 e fator 10 ao mesmo tempo. Show? A proteína C e a proteína D, elas impedem a ativação do fator 5 também. E o inibidor da via do fator tecidual, como o nome já diz, vai bloquear então o complexo extrínseco. Muito bem, então muitos fatores são capazes de bloquear tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca. E quais são os anticoagulantes mais utilizados? Bom, a varfarina, que é uma inibidora da vitamina K, impede a produção de fatores de coagulação hepáticos, por exemplo, fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Além da varfarina, nós temos as heparinas. As heparinas potencializam a ação da antitrombina 3, aumentam a potência da antitrombina 3 no bloqueio do fator 10 e do fator 2. Além disso, nós temos a dabigatrana, que é um novo anticoagulante inibidor de trombina, ou seja, do fator 2 ativado. E por fim, nós temos também novos anticoagulantes orais, que já não são tão novos assim, que bloqueiam o fator 10 ativado. Por exemplo, rivaroxabana, apixabana, darexabana e os demais medicamentos que são componentes dessa classe. Bem, o nome já diz, né? Se nós formos ver o nome dessa classe, todos vão ter então o fator 10 ativado, X e o A no nomezinho, mostrando, declarando para nós que ele é um bloqueador do fator 10 ativado. E além disso, nós temos a dabigatrana, que pelo nome já diz, dabigatrana, ou seja, fator 2 ativado, é bloqueado por esse anticoagulante. Show, pessoal? Então olha que fácil, que simples que é a cascata de coagulação. Nós temos duas vias, intrínseca e extrínseca, que vão sintetizar complexos extrínsecos e intrínsecos, e esses vão ativar fator 10. Uma vez o fator 10 ativado, ele vai se ligar no fator 5 ativado, mais cálcio, para formar o complexo protrombinase, ou seja, proturbinase, que é capaz de produzir uma grande quantidade de trombina, que vem do fator 2. Fator 2 e fator 2 ativado, ou seja, protrombina e trombina. Com essa grande quantidade de trombina, eu tenho a ativação do fibrinogênio em fibrina e a formação do gel de polímeros de fibrina. A via extrínseca, que tem o objetivo formar fator 10 ativado, ela é duas proteínas apenas, fator tecidual e o fator 7 ativado que veio do fígado. Já a via intrínseca, ela é uma cascata. Fator 12, que é ativado, o fator 11, que é ativado, o fator 9, que é ativado, o fator 8, que é ativado. A partir daí, esses 4 fatores, o fator 8 ativado se liga no fator 9 ativado e forma o complexo intrínseco, que tem o objetivo de ativar o fator 10. Mesmo objetivo da via extrínseca. Muito bem, pessoal, nessa aula nós revisamos o processo de coagulação sanguínea, como ele acontece, quais são as proteínas, como que acontece a ativação e desativação delas. E esse fluxograma que eu mostrei na aula, ele faz parte do material presente no módulo cardiovascular e diabetes da plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Se você quer aprender farmacologia com o método R2A de revisão de fisiologia, da fisiopatologia das doenças, aprofundamento no mecanismo de ação e aplicação prática no dia a dia com casos reais, é só clicar no link aqui embaixo desse vídeo e conhecer essa escola de farmacologia que cresce todos os dias aqui nesse mundão da internet. Muito obrigado por estar comigo nessa aula. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações e até a próxima aula do nosso canal. Tchau, tchau!